É isso que nós fazemos. Ao invés de irmos jejuar, orar muito, 2, 3, 4 horas por dia, estudar a palavra de Deus, buscarmos os dons, acreditarmos, desejarmos, ao invés de fazer isso, vamos perseguir quem Deus está usando, infelizmente. Então lá no campo, lá no missionário, veja a diferença. Quem tem um dom do Espírito Santo e veja quem não tem. Veja a diferença da pregação. Veja a diferença do resultado. Às vezes tem um missionário aí, 20 anos, 30 anos, 40 anos lá no campo missionário. Veja o que ele produziu. Se ele não tem o poder de Deus confirmando a palavra. Agora veja o outro que tem a diferença. Então é preciso dar lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo que está conosco na terra para fazer essa grande obra de evangelização. E ele capacita aqueles que querem, que desejam, para que essa obra seja feita. Tópico 3 é a esfera da missão. Paulo informa aos romanos que pregou o evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. Um mapa da época nos permite ver que esses eram os pontos extremos do mundo alcançado por Paulo. Agora ele precisava ampliar a esfera do seu projeto missionário, pois não queria pregar onde outros já tivessem pregado. Romanos 15, 20 e 21. Não queria trabalhar sob fundamento alheio. O campo era o mundo e este se encontrava branco para a ceifa. O modelo de Paulo deve ainda ser o nosso modelo. Infelizmente, o que se observa hoje é que muitos estão edificando sob fundamento alheio, invadindo a esfera de atuação de outros obreiros, coisa que Paulo jamais fez. Estão pregando onde já existem igrejas estabelecidas, às vezes da mesma confissão de fé, e não onde há realmente necessidade missionária. Agem movidos pelo espírito de competitividade e não de solidariedade. Bom, esse finalzinho aqui tem controvérsias, né? Se as igrejas estivessem fazendo o papel deles, não haveria espaço para outros entrarem, na verdade, né? Então as igrejas hoje estão aí se dividindo. E é bom para o evangelho, não é ruim não. É bom. Alguns estão achando ruim, porque estão perdendo dinheiro. Mas não estavam ganhando almas. Estavam aí no império. Mas não estavam trabalhando como deveriam trabalhar. E aí, quando outros abrem, aí ficam reclamando. Mas se outro abriu, cresceu, é porque tinha espaço. Se o trabalho estivesse sendo bem feito, não tinha espaço para outro entrar. Com certeza. Eu fico me perguntando. E diz uma coisa, uma igreja, ela abre hoje com 3 meses, só 3 meses. Ela já, com os membros que tem lá dentro, já dá para pagar o aluguel e o salário da pessoa que está lá, que muitas vezes nem precisa pagar o salário, porque a pessoa está trabalhando. Ele vai dirigir uma congregação e os pastores, como tem que pegar o dinheiro todo para ele, nem pagam a pessoa que dirige a igreja. Deixa a pessoa trabalhando, sem tempo mesmo para visitar as pessoas, sem tempo para evangelizar. Não, porque não pode gastar o dinheiro da igreja e manter o missionário, ou manter o pastor ali, um líder que está ali, um obreiro que está ali. Tem que ficar com dinheiro para eles. Não pode gastar com nada. Então fica lá dirigindo a igreja, ocupadíssimo, tem que trabalhar. Aí não tem tempo de evangelizar, não pode evangelizar, nada. A igreja não cresce, mas está dando um dinheirinho ali, porque não precisa pagar o pastor, né? Aí vem outro e entra, ele tem tempo. Aí ele vai evangelizar de casa em casa, vai fazer um bom trabalho. Aí tem tempo para orar, buscar Deus, buscar o poder de Deus. A igreja dele cresce. Por quê? Porque havia espaço. O outro não quer, não está fazendo, ainda fica reclamando do outro que entra para fazer e faz bem feito e ganha almas. Então veja só, não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que a igreja deve trabalhar ao invés de ficar conversando, de ficar brigando uns com os outros. Se estivesse ocupado trabalhando, não tinha espaço para ninguém entrar. Tá aí milhões de comunidades aí nascendo todo dia, igrejas novas, divisão nas igrejas, por falta de trabalho bem feito, por falta de dedicação à obra de Deus. E Deus está olhando. Isso é de Deus, essas divisões aí. Vamos embora crescer, vamos evangelizar. Já que tem uns que só querem enricar e não querem trabalhar, então não perturbe quem está fazendo, quem está trabalhando. Deixa ele abrir a igreja dele, crescer, fazer o que você não está fazendo.
Mas isso não é o nosso assunto dessa lição, na verdade. Embora esteja aqui, mas não é. Paulo está falando de pregar onde o Evangelho não foi pregado ainda. Está falando de evangelização fora do nosso país. Então vai ter gente aí se concentrando nisso aqui. Está errado. A lição não é para isso. A lição não é para nós falarmos da evangelização no nosso bairro, na nossa cidade. Nada disso. Não está falando de evangelização em nosso país. A lição está falando de evangelização onde ainda o Evangelho não chegou. É isso que está falando. Na leitura bíblica que fizemos, Paulo está falando da evangelização fora, em outros países, em lugares que o Evangelho não chegou ainda. Ele está falando de Espanha aqui. Na época dele, não tinha chegado o Evangelho lá ainda. Então, tomemos cuidado para nós não nos concentrarmos no lugar errado, nas coisas erradas. Então, a lição tem que falar aí da evangelização de missionários enviados pela igreja para países que ainda não ouviram o Evangelho. E isso é o assunto correto da lição. Então, Paulo fala da sua experiência de missionário e ele mostra, então, que ele abrangeu uma área muito grande pregando o Evangelho. Mas ele quer ir para a Espanha, onde o Evangelho não foi pregado ainda. Então, você veja aí no mapa a toda a região onde o apóstolo Paulo já tinha ido e pregado o Evangelho. E o Evangelho já era conhecido agora nessas regiões aí. Parte 2, a necessidade do planejamento missionário. Romanos 15, de 22 a 29. Tópico 1, estabelecer bases. Tópico 2, estabelecer intercâmbio. Tópico 1, então, estabelecer bases. Um dos princípios básicos da implantação de um projeto evangelístico é feito primeiramente com o estabelecimento de uma base missionária, um ponto de apoio. Paulo sabia que o seu projeto só teria sucesso se a igreja de Roma se tornasse um ponto de apoio. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Romanos 15, 24. A expressão seja encaminhado por vós traduz o termo grego propempto, que ocorre 9 vezes no Novo Testamento. Essa palavra, segundo o léxico de Bauer, significa ajudar na jornada de alguém com alimento, dinheiro, companheiros e meios de viagens. Não se faz missões sem esse tipo de apoio. Então, o que Paulo queria escrevendo para os romanos é que eles o ajudassem nessa empreitada aí missionária. Então, ele queria ir para a Espanha pregar o Evangelho, porque lá o Evangelho não tinha chegado ainda, e ele ia precisar de uma base missionária. Qual é o papel dessa base missionária? A base missionária, então, lhe daria condição financeira, condição de alimento, de vestuário, né? Talvez ali um companheiro, algumas pessoas que desejavam ir também fazer esse trabalho, que o ajudariam nessa tarefa. Paulo não era mais um jovem. Vamos dizer que Paulo nessa época aqui deveria ter uns 60 anos, talvez até mais do que isso. Então, era preciso uma ajuda da igreja. Então, ele iria para o campo missionário. Iria abrir um trabalho onde não tinha ainda nenhum crente. Precisava de ajuda. Também ele precisaria não só da ajuda financeira, de um companheiro, de uma ajuda de alimentação, de condução também ele precisaria, né? Aí era viagem de navio, outros lugares era a pé, né? Às vezes precisava de um animal, então ele precisaria disso aí, de condução também. E precisaria também da oração deles, de intercessão por ele. Então, tópico 2, estabelecer intercâmbio. Paulo não era um calouro na obra missionária, nem tampouco um aventureiro em busca de glória humana. Sua vida foi marcada pela entrega aos outros. Em breve ele estaria abrindo uma outra frente missionária, mas antes deveria terminar outro empreendimento missionário já iniciado. Romanos 15, 26. Paulo já havia estabelecido parcerias entre as igrejas. Aqui o intercâmbio é feito entre as igrejas da Macedônia e Acaia e a igreja de Jerusalém, a igreja mãe que estava sendo ajudada pelas filhas. Então Paulo diz, antes de eu ir ter convosco aí em Roma, eu quero levar ajuda para aqueles que estão necessitados em Jerusalém. Então veja só que Paulo, como aquele que abriu várias igrejas na região aí da Acaia, né, da Macedônia, então essas igrejas manifestaram o desejo. Ele falava, olha, Jerusalém está passando por um aperto. Lembre-se que o Evangelho começou lá, então nós devemos aí para esse povo, né, uma ajuda. A igreja
iniciou ali e eles estão passando necessidade financeira. Lá já tinha havido ali uma grande seca, pessoas estavam passando necessidade. E os cristãos, muitos deles perderam seus empregos por se tornarem cristãos, precisavam de ajuda. Então Paulo reúne ali aqueles que moravam ali na região da Macedônia, da Acaia, e faz uma grande coleta de alimentos, de dinheiro, das necessidades básicas das pessoas. E ele então, antes de ir para Roma, ele fala: eu vou primeiro em Jerusalém levar essa ajuda, depois eu volto então e quero estar convosco. Vocês já fiquem preparados, porque eu quero passar um pouquinho de tempo com vocês, mas depois eu quero que vocês me enviem para a Espanha para pregar o Evangelho. Na parte 3 nós temos aí a necessidade espiritual na obra missionária. Está em Romanos 15, de 30 a 33. Então Romanos 15, de 30 a 33 diz o seguinte: rogo aos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então vamos ver aí, tópico 1, a necessidade da cobertura espiritual, e no tópico 2 nós vamos ver aí a necessidade do refrigério espiritual. Tópico 1, então, a necessidade da cobertura espiritual. O apóstolo Paulo, ao contrário de muitos que se aventuram na obra missionária, sabia da necessidade de uma cobertura espiritual. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, 30. Há duas coisas que quero destacar aqui. A primeira é que Paulo conta com o apoio da Trindade no seu projeto missionário. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são invocados como suporte para a sua missão. A segunda é que Paulo via com muita seriedade a obra missionária e por isso rogou que os crentes lutassem em oração com ele. A palavra combatais traduz o grego synagonizastai, que significa lutar ou contender junto com alguém. O sentido é de uma luta espiritual na oração. Então veja que Paulo cita aqui no versículo 30, olha aí: Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai. Então olha só, ele está invocando aqui a Trindade, o Deus Todo-Poderoso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está pedindo oração então dos irmãos de Roma para o trabalho que ele vai fazer em Jerusalém. Então olha só, ele estava com um problema porque ele sabia que iam se levantar contra ele aqueles que eram judaizantes, que achavam que ele pregava contra a lei, e aqueles também que tinham inveja do trabalho que ele estava fazendo, desenvolvendo, ganhando almas por toda parte, levando o Evangelho a todas as partes, principalmente aqueles lugares que ninguém tinha pregado o Evangelho ainda. Então tem muita gente que tem inveja do sucesso, né, do ministério dos outros. Ele fica falando mal, ao invés de ele procurar fazer alguma coisa, ele fica gastando tempo para falar mal de quem está fazendo. Então, Paulo está temeroso disso, do problema que ele ia enfrentar em Jerusalém, levando os donativos para ajudar, e ele tinha certeza que ele seria mal interpretado pelos inimigos do Evangelho. Então ele pede as orações dos irmãos para que eles combatam com ele as regiões espirituais, os demônios que estariam influenciando aquelas pessoas a interpretarem mal o seu trabalho de ajuda aos necessitados em Jerusalém. Então, aquele que trabalha na obra de Deus precisa dessa intercessão, precisa da oração das pessoas. Então nós necessitamos dessas orações, das intercessões. E é interessante, quando nós fazemos a obra de Deus, é como se Deus dissesse assim: olha, cuida dos que são meus, eu vou cuidar dos que são seus. Né? A gente vai fazendo e Deus vai levantando pessoas para orar por a gente. É interessante isso. De vez em quando eu recebo recados dos irmãos que oram por mim. Irmãos que eu nem conheço, estão espalhados aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Tem gente em Portugal, Japão, China, Estados Unidos, tem gente aí brasileira espalhada para todo lado que assiste os nossos vídeos. Então muitas dessas pessoas entram em contato comigo e dizem: olha, eu oro por você todo dia, eu lembro, estou orando pelo seu ministério, pelo seu trabalho que você está fazendo. Então é uma maravilha isso, gente. Como Deus levanta pessoas para orar pela gente. Essa intercessão é muito importante. No reino espiritual isso tem um valor imenso.
Porque existem muitas lutas espirituais quando a gente quer fazer a obra de Deus.